Bem-vindos a mais uma aula de redação aqui com o professor Jordano. Hoje a gente vai ver um assunto que ele é muito utilizado tanto no nono ano do ensino fundamental 2 quanto no ensino médio. O objetivo do assunto de hoje é auxiliar aqueles que praticam comentário crítico a nível de fundamental 2 ou a dissertação para quem se prepara para fazer o Enem. Então, o título de hoje, Uso adequados conectivos na redação, vai servir para essas duas técnicas, comentário crítico e dissertação. Vamos lá. Os conectivos têm o poder de trazer sentido para a redação. Dependendo de qual for usado, pode passar a mensagem correta ou comprometer o que o aluno queria dizer. Por isso, esses recursos trabalham diretamente com a coesão, que é aquela que trabalha o sentido do texto, a estrutura do texto, e a coerência, que vem a trabalhar o sentido do texto. Então, olha só esse exemplo que eu trago para vocês. As capitais, praias e as maiores cidades são os alvos mais frequentes dos imigrantes, porque quando surge o alviverde imponente no gramado onde a luta o aguarda, presta atenção que todo esse trecho aí, demarcado de amarelo, não tem nada a ver com a introdução que foi feita no texto. A pessoa literalmente envolveu sua vida pessoal, seu gosto pessoal, envolveu sua paixão pelo futebol, num assunto que não havia lugar para envolver futebol. Não vou me prolongar na leitura do texto, mas se você parar, dar uma pausa no vídeo e ler, você vai perceber que tudo que está demarcado de amarelo pode ser retirado, que não vai fazer falta, tampouco vai prejudicar a compreensão do texto, como foi feito aqui. O uso adequado dos conectivos contribui para a estruturação da sequência de um texto, conferindo a ele maior legibilidade, maior significância. Contudo, a aplicação desses termos deve ser feita de maneira correta, pois o uso inadequado dos conectivos pode provocar relações de sentido diferentes daquelas que são esperadas. Às vezes você quer se empolgar, quer mostrar que você está estudando o assunto e começa a colocar um monte de conectivo, e vai ver, com o excesso, você vai se tornar tão incoerente quanto o que eu mostrei ainda há pouco no exemplo. Os principais conectivos utilizados são as conjunções, palavras responsáveis por relacionar parte da oração ou orações de um período. Mas não basta decorar uma lista interminável de conjunções. É preciso saber quando e como usar cada uma delas, já que na língua o contexto da comunicação, seja ela oral ou escrita, é o fator que determinará a construção de sentidos. Então, vamos ver esse exemplo para ver se você está compreendendo o conteúdo. Marcelo tinha saído de casa com certa antecedência. Daí chegou atrasado ao estádio para assistir o jogo. Este jogo ia definir os finalistas do campeonato. Mas aí o trânsito estava congestionado e não deu para chegar. Normalmente as pessoas falam assim. Mas quando eu quero trabalhar isso em uma redação, eu tenho que aprender a utilizar uma linguagem objetiva, direta, que eu passe toda a informação em pouco tempo. Então, você repara, pelo que eu vou colocar agora, como até o texto fica mais enxuto. Embora Marcelo tenha saído de casa com certa antecedência, chegou atrasado ao estádio para assistir ao jogo, que definiria os finalistas do campeonato, porque o trânsito estava congestionado. Então, quando eu sei utilizar melhor os conectivos, eu evito repetições desnecessárias, o texto continua com sentido, fica mais prático de entender. Esta é a intenção. Então eu vou colocar aqui uma lista das principais funções de conectivos que nós temos. Você pode ir pausando para ler aos poucos. Tá? Nessa primeira
bateria nós temos adição, conclusão, comparação e oposição. E estes são os conectivos que vocês podem usar. Também temos alternância, exemplificação, causa, negação, dúvida. Afirmação, concessão, conformidade, condição, finalidade. E para terminar, proporção, resumo, sequência e reformulação. Então repara que são muitas funções, diversos conectivos que não tem como você decorar. Mas você pode ir pegando aos poucos, uma palavra ou outra e anexando ao seu texto para começar a saber quando vai ser a melhor forma de usá-los. Observação. É necessário saber diversificar na escolha dos conectivos, visto que o Enem avalia o repertório do candidato. Quer dizer o quê? Se o aluno não variar, ele pode gerar um erro chamado eco, que é um tipo de vício de linguagem. É a repetição constante de termos ou palavras com terminações parecidas, a exemplo de absurdamente, devidamente, atenciosamente, excepcionalmente. Então, quando eu tenho esses ecos repetidos no meu texto, eu também vou perder ponto. Por mais que sejam advérbios, não são conectivos, vale ressaltar, são advérbios, mas também eu estou utilizando em demasia, né, o excesso de repetições com esse tipo de sufixo, no caso aqui, mente. Vamos ver agora na prática. No texto original está conforme a pessoa escreveu. E ao lado direito, você vai reparar que em negrito estão conectivos que deixaram o texto um pouquinho mais leve, né, evitou repetições desnecessárias. E repare que todos que estão em negrito, nenhum deles é repetitível e todos estão bem adequados ao que está apresentado ao texto. Tá? Então, quando você quer retomar uma ideia, quer reforçar, quer afirmar, quer informar onde, tudo isso pode se transformar num conectivo, que vai facilitar a compreensão do seu texto. Agora vamos praticar para ver se você realmente está entendendo o que eu estou falando. Leia o texto abaixo para saber onde e quais conectivos serão melhor empregados, levando em conta a predominância da norma culta da língua portuguesa cobrada em concursos. Aí vem o texto. Aí um amigo me disse que era bom mesmo eu pensar em dar um rumo para minha vida. Ele me chamou de vagabundo e que era para primeiro pensar nos estudos. Ele também me falou que se eu não sei quem sou hoje, agora é um bom momento para pensar a respeito. Às vezes tem alguém que toca o nosso coração, né, que quer falar do jeito mais difícil, para ver se você entende. E ainda assim você deixa passar. Como é que eu poderia reescrever isso de uma forma mais sucinta, mais direta, mais clara, mais aceitável no concurso? Vamos lá. Recentemente, um amigo me indagou em pensar sobre perspectivas de vida, pois é certo primeiro pensar em minha formação. Consequentemente, não estarei em dúvida sobre quem sou hoje. Portanto, é um bom momento para pensar a respeito. Apesar de você ver aqui recentemente e consequentemente, ambos estão sendo usados com aspectos diferentes em usos diferentes. Tá? Primeiro, recentemente, da ideia de tempo e, consequentemente, de consequência, efeito de causa. Então, são sentidos diferentes, não se trata aqui de simples redundância ou repetição, ok? E você percebe, né, que o texto ele fica um pouco mais enxuto, fica melhor de se compreender, né? E é isso, gente. É você aprender, estudar bem sobre questão de preposição, conjunção e treinar.
É pegar um texto como você escreve no seu dia a dia e reescrevê-lo tentando conectar, tentando implementar esses conectivos para dar aquela ênfase e valorizar a sua redação no comentário crítico do 9º ano, ou melhorar o quesito da competência 4, né? Tentar alcançar os 200 pontos dessa competência para quem está treinando para a redação do Enem na dissertação. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.